Fala, rapaziada, aqui com os canal Fazendo RTV, que é seu amigo Babu mais uma vez. E eu sempre me deparo com a questão, até recentemente num vídeo que eu vi, que eu fiz um comentário anterior, com a seguinte frase: temos que fazer personagens genuinamente brasileiros. Eu sempre ouço o pessoal fazer essa crítica ao quadrinho nacional com este velho papo. Temos que fazer personagens genuinamente brasileiros. Vou deixar um comentário aqui exatamente sobre isso, valeu? Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada, desde já não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu clique, porque você, com certeza, é muito importante para o nosso canal, caso você seja novo aqui. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui, eu deixo sempre um e-mail em minhas redes sociais na descrição do vídeo, galera. Agradecer a todos que acompanham nossas lives periodicamente aqui a cada 15 dias e com certeza voltarão também as resenhas de quadrinho nacional. Estou gravando, fazendo outras atividades e coisa e tal. Mas vamos lá. Se eu der alguma torcida porque o tempo está seco e então como é que é? Acaba afetando a garganta do velho. Vamos lá. Personagens genuinamente brasileiros. Eu sempre escuto muita gente falar sobre isso. Personagem faz o personagem é Copa do Americano. O personagem não é genuinamente brasileiro. Aqui no Brasil não tem isso. Cara, realmente não tem. Mas eis a questão fundamental para aqueles pseudo-esquerda intelectuais que beiram toda a sabedoria suprema que há no universo quadrinesco do Brasil. Vamos lá. Se formos fazer personagens totalmente, genuinamente brasileiros, todo o nosso universo de quadrinho nacional seria apenas feito por personagens indígenas. Porque, como nós sabemos e conhecemos até hoje, por pesquisadores, livros de histórias e tudo mais, tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida, o povo nativo que fez parte desse país, que dominava todo esse país, antes da colonização portuguesa, ainda há gente que gera controvérsias e pesquisas que dizem que os portugueses não vieram antes, mas isso é outro assunto. Os índios das tribos daqui que habitavam aqui o nosso país são predominante o povo do nosso país, genuinamente o povo que compõe o nosso país, a nossa nação, seríamos uma nação indígena. Evoluímos ou talvez não sei, a gente não sabe. Talvez se totalmente o povo nativo estivesse aqui até hoje, que ainda existe povo nativo aqui no Brasil, e eu tenho meu total respeito ao povo nativo, que deve ser respeitado, toda a sua cultura, todo o seu aprendizado, tudo que faz parte do povo nativo brasileiro, deve ser respeitado. Não tratado apenas como troféu, né? Eles também devem evoluir e querer progredir. Também devem progredir. Eles merecem isso também, pois são um povo nativo do nosso país. Então todo super-herói deveria ser indígena. É a única forma de fazermos um quadrinho, um super-herói genuinamente brasileiro. Só personagens indígenas. Pegava todas as tribos, denominações que existem no Brasil, fazia uma grande pesquisa e fazia o universo indígena de HQ nacional. Porque esta é a única forma que eu vejo de fazermos personagens genuinamente brasileiros. Porque o nome Brasil veio depois da colonização, né? Como sabemos, né? E devido ao pau-brasil, que é extraído daqui e levado para ser vendido fora em outros países, Portugal. Então nem o quadrinho brasileiro deveria se chamar brasileiro. Deveria se chamar quadrinho Tupi-Guarani ou outra denominação indígena que tinha no Brasil. Esta é a única forma de fazermos personagens genuinamente brasileiros. E eu sempre me deparo com pseudo-intelectuais e gênios das ciências, criadores de foguetes da NASA, que estão no quadrinho nacional ou que estão fora, que dão seu pitaco genuíno, falar sobre isso. Não, fazer um personagem negro. Negro, como todo mundo sabe, foi trazido para o Brasil nos navios negreiros e para ser escravizado e trabalhar na roça. Não é um povo genuinamente brasileiro. Os portugueses não são genuinamente brasileiros. Os italianos que vieram para cá, os japoneses, os holandeses, os alemães, que se situaram em vários estados do Brasil e colonizaram e trouxeram as suas culturas para cá. Então, após os índios, após a colonização, o nosso povo ele foi mixigenado. Então, é normal que nós temos influências de várias culturas. Americana, holandesa, portuguesa. Isso se reflete nas próprias criações.
exigir que o personagem seja genuinamente brasileiro fica um pouco meio desconectado, porque assim, o nome Brasil, descendo do pau-brasil, que foi dado por portugueses e coisa e tal, aquela coisa toda dos livros de história. E aí? Só vamos criar personagens indígenas para realmente fazer o nosso universo tupi-guarani de quadrinhos? Essa é a única forma de fazer um personagem genuinamente brasileiro. Eu sei que existem personagens indígenas no Brasil muito legal. Tem o Itabira do M. Ribeiro, tem a Jaguara, tem a própria Liuna. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre personagens indígenas, que eu acho muito legal. Eu acho que deve ter, sim, que faz parte da nossa cultura, das nossas raízes. E esta, ao meu ver, é a única forma de fazer personagens genuinamente da nossa terra. Porque de outra forma não há. Não há como chegar a algum pseudo-intelectual e dizer, não, nós estamos copiando os americanos e temos que fazer desse jeito, e temos que fazer daquele jeito. Como? Se você vai ao Rio Grande do Sul, tem pessoas da colonização alemã, que é muito forte lá. Vem aqui para Pernambuco, tem a colonização holandesa, espanhola, sai para o Rio de Janeiro, tem os portugueses e outros colônias lá, São Paulo, que é uma cidade que tem italianos, japoneses e várias outras raças chinesas e coisa e tal, e você vai aqui para o Nordeste do Brasil. A não ser que os personagens sejam profundamente Maranhão, daquela parte do Amazonas, né? Manaus, Amazonas, que são geralmente o povo nativo lá é mais descendente das pessoas indígenas, né? O povo indígena, aquele povo que tem raízes indígenas. Aí os heróis sejam apenas situados lá e genuinamente de lá. O herói não pode ser, segundo esses pseudo-intelectuais, o herói não pode ser pernambucano, porque ele não é genuinamente brasileiro. Se você olhar por raça, estou falando de colonização, de povo nativo, são os índios. Então a única forma do quadrinista, segundo esses pseudo-intelectuais, que acham muita coisa e vivem no mundo do achismo, a única forma de ter uns personagens brasileiros não, tupi-guaranis originais, são de povos indígenas. Genuinamente tupi-guaranis. Porque não mais senhor intelectual, gênio da ciência, criador de foguetes espaciais, explorador do universo. Não tem como fazer um personagem genuinamente que não seja indígena. Não tem como. Se você for estudar profundamente a mixigenação brasileira de culturas que absorvemos daqui e de fora do Brasil, é muita ingenuidade você dizer isso. Se você for se aprofundar na colonização, nas culturas, se você viajar pelo país tudo, que infelizmente o brasileiro não tem essa possibilidade de conhecer todo o seu país. O brasileiro não tem essa possibilidade. Muitas vezes o brasileiro quer conhecer lá fora, mas não tem a oportunidade de conhecer seu próprio país, conhecer toda a mixigenação que existe dentro do seu próprio país. A economia também não favorece isso, né? Todo mundo quer viajar, conhecer, porque o Brasil é imenso, é lindo, tem diversas culturas que devem ser apreciadas pelo seu próprio povo, para entender a sua evolução. Como mixigenou tudo isso? Então fazer um personagem genuinamente brasileiro, ele vai ter que ser apenas de origens indígenas, infelizmente. E se você tem isso na sua cabeça, não, vou botar um negro lutando capoeira, vou botar um cara daqui que dança frevo, cara, isso tudo foi cultura trazida para cá. Se desenvolveu aqui, teve a sua melhora, teve o seu aspecto abrasileirado, teve tudo. Quem estuda, eu já participei de equipe de frevo, eu sei como é que surgiu a história do frevo, os caras que trouxeram, como surgiu, os passos, como dançavam em Recife. Eu, graças a Deus, sou um ótimo passista, modéstia à parte. Mas é aquela coisa, não há esta possibilidade. Se você for olhar historicamente, analisar profundamente a história do Brasil, que muitos pseudos quadrinistas, não estou generalizando nem ofendendo ninguém, estou dizendo aquela galera que fala esse assunto. Como vai fazer isso? A não ser que haja uma bomba atômica no Brasil, só reste a espécie indígena, e aí vai ter personagem genuinamente brasileiro. Entendeu? Até o genuinamente brasileiro é genérico, porque o nome descendeu de pau-brasil, que foi dado por portugueses. E aí? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode cobrar de uma raça mixigenada que faça um herói genuíno se ele não lembra do povo nativo?
Sei que muita gente escuta rock e outros sons. A última revolução musical que houve aqui no Brasil, que eu pelo menos lembro, foi a Nação Zumbi. Mas essas músicas que são cantadas hoje já estão aí. O que é que o Chico Science fez? Pegou todos os ritmos nordestinos. Frevo, maracatu, baião, coco de roda, chachado, bumba meu boi, maracatu de baco solto, maracatu de baco virado, ciranda, coco de roda e fora a diversidade. E o que é que fez? Colocou uma guitarra elétrica no meio. Meteu um heavy metal no meio. Daí surgiu o Mangue Beat. Pegou várias bandas, mixou e surgiu o Mangue Beat, que é até hoje uma coisa genuinamente nossa, de Pernambuco. O Mangue Beat é de Pernambuco. Não existe em outro lugar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se engana. E aí? Mas esses ritmos, eles vieram de onde? Eles foram criados onde? Os povos colonizadores que trouxeram, que aperfeiçoaram. Até o próprio forró tem uma história do forró, né? Que existe, como surgiu. Os batuques do maracatu de baco solto, baco virado, de todas essas culturas, do frevo e coisa e tal. Ele mixigenou isso, mas isso vem dos povos colonizadores, das raças, dos escravos, dos nordestinos, dos holandeses, dos portugueses e coisa e tal. Toda a nossa cultura, ela é mixigenada. Não adianta negar isso. Toda a nossa cultura ela é mixigenada. E, consequentemente, toda essa mixigenação de tudo que a gente já absorveu durante toda a nossa vida vai ser transferida para a criação do personagem brasileiro de hoje. Seja americano, seja espanhol, seja lá o que for. Nós absorvemos essa cultura. E é perfeitamente normal ignorar isso. Quando a pessoa diz genuinamente brasileiro, ele está tentando ignorar toda a sua mixigenação cultural que existe no Brasil. Isto é um fato, não há como negar. Mas há pseudo-intelectuais que acham que não, vamos fazer um personagem, não sei o quê, um cara do subúrbio. Cara, genuíno só o índio. Não existe outro genuíno. Depois dos índios foi todo mundo colonizado. Isto é um fato. Depois do índio, todo foi colonizado. Então, se você quer que haja um personagem genuinamente desta terra, Tupi-Guarani, outra denominação de tribo indígena nativa do país, o herói tem que ser apenas indígena. No mais, não tem condições. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam desse comentário? O que é que vocês acharam das pessoas que ficam cobrando personagens genuinamente brasileiros? Porque depois da colonização, várias culturas se desenvolveram, várias cidades, e isso existe até hoje no Brasil. O brasileiro, ele é uma raça mixigenada. O brasileiro, depois do índio, ele é uma raça mixigenada. E fim de papo. Então, se você quer um personagem genuíno, pesquise sobre as tribos indígenas e faça um personagem indígena. Essa é a única opção que eu dou a você. Este é meu pequeno comentário. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso. E como eu sempre digo, fiquem todos com Deus. E olha, um detalhe, eu estou com a camisa do Japão, cheio de mangás. Coisa que o brasileiro consome. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.